No programa de hoje, neste nosso vídeo, eu quero tratar de um assunto muito importante, muito pertinente e muito atual. E vou usar os óculos da teoria de Winnicott, esse psicanalista que eu me dedico nos últimos anos a estudar, a trabalhar com os meus pacientes a partir da sua teoria psicanalítica, a ensinar os meus alunos a pensar a partir desse referencial. E ele tem não só uma teoria para os transtornos emocionais a serem tratados na clínica psicanalítica, como tem, inclusive na sua teoria, uma ideia muito genuína, pertinente, importante a respeito de sociedade. Winnicott vai nos dizer que a sociedade e a sociedade democrática é um sinal da saúde dos indivíduos que moram, que convivem, que compõem aquele país. Ele vai dizer que a partir de seres humanos, de indivíduos que se desenvolvem emocionalmente de forma saudável, isso não quer dizer sem os problemas da vida, as dificuldades pertinentes a estar vivo e inclusive vez ou outra com alguns sintomas emocionais. Ninguém passa a vida sem de alguma forma, em algum momento, ter algo como um acesso de depressão ou de pânico ou de fobia, assim por diante. Ele está querendo falar de saúde enquanto alguém que foi sendo capaz de se integrar, de se organizar, de se desenvolver, de poder viver uma vida a partir de si mesmo. E para isso, diz Winnicott, é preciso que haja uma sociedade capaz de dar sustentação. No inglês, ele era um pediatra e psicanalista inglês, ele diria capaz de dar holding, sustentação, dar colo, para que os indivíduos consigam se integrar e cada um deles se tornar um membro saudável da sociedade. A teoria do amadurecimento de Winnicott, que é uma inovação em psicanálise, que não se refere somente ao indivíduo com relação ao aparelho psíquico, como Freud descrevia, a parte instintual da vida humana, a sexualidade, mas ao ser humano que se desenvolve no tempo, no espaço, nas suas relações, desde as mais primitivas, como a relação com a mãe, as mais amplas e complexas, como as relações sociais. O ser humano, para Winnicott, destina-se a se tornar um cidadão, a se tornar um ser social. Winnicott diz, em última instância, quando a pessoa consegue integrar-se sucessivamente ao longo da vida, ela se torna um membro da história da humanidade. Nós podemos ver isso em pessoas que, se olharmos aqui do ponto de vista não teológico ou religioso, mas simplesmente emocional, como Jesus, como Gandhi, como Buda, etc. e tal. Martin Luther King, para falar de um exemplo tão bonito, né, de lutas e de democracia, assim por diante. Bem, isso é importante porque o Winnicott vai falar, na verdade, quase de um círculo em que as duas coisas estão conectadas, porque a sociedade, para Winnicott, quando ela consegue se organizar, se constituir de forma democrática, ela se torna uma espécie de lar, de ambiente, para que os seus indivíduos tenham as condições de se desenvolver favoravelmente. E, ao mesmo tempo, essa sociedade democrática, que se torna um lar, um ambiente, um colo, e, por favor, vamos desmistificar aqui a palavra colo. Não vamos deixar que ela caia numa banalidade de associarmos a palavra colo à ideia de sentimentalismo. Nem o colo que recebemos da mãe, nem o colo que recebemos do pai, nem o colo que recebemos dos amigos ou do namorado, da namorada, da sociedade, tem a ver com sentimentalismos, com coisa boazinha, sem conflitos, sem dificuldades, sem tudo aquilo que faz parte da vivicitude de estar vivo, da vida humana. Simplesmente quer dizer que ser amparado
porque a vida humana, embora ela tenha toda a sua riqueza, ela é muito complexa para que um indivíduo sozinho dê conta de todas as suas tarefas e de todos os seus desafios. Nesse sentido, a teoria de Winnicott é extremamente contemporânea, para usar palavras mais ligadas ao vocabulário filosófico pós-moderna, porque ela não entende o indivíduo relacionado consigo mesmo, para dentro de si, mas nas relações efetivas com seu entorno. Winnicott vai dizer que os indivíduos saudáveis é que promovem, constroem e organizam uma sociedade democrática e saudável. Portanto, nós precisamos de uma sociedade capaz de dar sustentação para os seus indivíduos se desenvolverem como pessoas e terem saúde emocional, ao mesmo tempo que são esses indivíduos que possuem saúde emocional que conseguem produzir uma sociedade livre, democrática, relacional, dialogal. Como isso se faz urgente e necessário. Eu empresto aqui também um termo muito bonito de um filósofo francês, Jacques Derrida, que ele vai falar da hospitalidade, da capacidade humana de hospedar o outro. Ou então de Emmanuel Levinas, um filósofo franco-lituano, que vai dizer que nós precisamos ter, cada um de nós, a coragem de nos defrontarmos com o rosto do outro, que nos interpela para sermos éticos, para lhe darmos uma resposta humana, genuína. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais sermos capazes de enfrentarmos o rosto do outro e descobrirmos nele uma pessoa. Nós precisamos com isso sermos capazes da hospitalidade que Derrida trouxe para o âmbito da discussão filosófica. Nós precisamos, como indivíduos e como sociedade, sermos capazes, como diz Winnicott, de hospedar, de dar lar, sustentação. Nós estamos adoecendo como pessoas e como sociedade. Nós precisamos fazer uma coisa por conta disso.